começando mais um programa A Bíblia Responde. Um programa dinâmico, interativo, com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas conosco nessa manhã, Pastor João Carlos Hermosa. Pastor João, muito bom dia. Anderson, uma alegria poder retornar aqui. Um bom dia a você que vai nos assistindo aí. Um bom dia com a paz do Senhor. Sempre animado aqui com a Bíblia. A Bíblia é espetacular. Ela é a palavra de Deus que tem uma resposta. E uma resposta porque aqui ela responde. Amém? Deus te abençoe, uma alegria tê-los aqui conosco. E como nós sempre fazemos, hoje nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz assim: sabemos que a eternidade é tão esplêndida e maravilhosa. Por que temos medo de morrer? Porque a gente só pensa que a morte é que nos leva para o céu, não é? Se nós ficarmos vivos no dia do arrebatamento, não participaremos da morte. Não é? Seremos transformados. Mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão um corpo glorificado. Glória a Deus por isto. Mas por que temos medo da morte? Então vamos ver como que é a questão da morte. Como é que Deus nos fez? Deus, quando criou o homem, o criou para viver. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 e Gênesis 3 e 22. Gênesis 2 e 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então você observou aí, não é? Certamente morrerás. Eles não iam morrer. Se não comessem, eles iam viver. Viver para sempre. Tá certo? E a segunda, Deus está dizendo assim, agora eles sabem o bem e o mal, e agora nós precisamos colocar um limite. Tá certo? Eles não podem voltar para comer a árvore da vida, senão eles vão viver para sempre. Então agora veio a morte. Então você vê que a morte entrou no mundo não por vontade de Deus, mas pela permissão do homem, pela desobediência do homem. Então a morte entrou no mundo por uma consequência do pecado. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, quando criou para viver para sempre. A morte veio por um descuido, não é? Uma desobediência. O homem abriu a porta e a morte entrou, tá certo? E o que faz a morte? A morte separa, não é? A alma, o espírito do corpo. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Tá certo? Então este corpo vai voltar para a terra. Não foi assim? Deus do pó fez o corpo. E soprou nele, quer dizer, o espírito, e se tornou o homem alma vivente. Então isto que é inerente a Deus, a alma voltará, mas até o corpo voltará em um outro aspecto, glorificado, na ressurreição. Tá certo? Agora, a pergunta do nosso irmão é: sabemos que a eternidade é tão boa, por que temos medo de morrer? Porque a morte não foi dada por Deus a este corpo. Quando Deus criou o corpo, ele criou para viver para sempre. A morte é uma consequência do pecado. Amém? E como então, se nós não pecássemos, aonde iríamos viver? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, poderia crescer, a humanidade ia crescer estrondorosamente. Porque o Senhor falou assim, crescer e multiplicar. A terra ia ser tomada por um jardim completo. Não iríamos ter problema aí, não é, da questão da biodiversidade, da ecologia. Ia ser um jardim, senhores.
Imagine, e nesse jardim o homem ia viver para sempre. Hoje eu vou visitar o Adão. O Adão estava lá. Tá certo? O homem com a sua tecnologia desenvolver, não questão de avião, questão de transporte. Hoje eu vou lá aonde está o jardim, primeiro aonde está Adão, eu vou lá cumprimentar. Ó, Adão, rapaz, hoje Jesus já passou aqui. Quer dizer, isto era para ser comum. Mas veio a desobediência e o pecado fez com que gerasse a morte. Então a morte, ela não é natural. Ela forçou, ela entrou. Por quê? Porque o homem abriu a porta. Jesus falando do diabo, não é? Ele diz assim, que ele não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. É por isto. Nós não temos medo do céu. Agora, o medo da morte, porque não foi feita por Deus, foi uma consequência do pecado. Valeu, Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta. A pergunta diz o seguinte: por que uns sofrem mais do que os outros? Olha, esta é a pergunta do maior questionamento da humanidade. O sofrimento. E o sofrimento também é trazido para o conhecimento de Deus. Aquilo que comumente chamamos de teologia. A teologia do sofrimento. E quando vamos falar, lembramos do patriarca Jó. Não é? Que venceu o sofrimento. Tá certo? Mas ela, na compreensão do homem, o sofrimento é algo agonizante. É algo que também nos causa, podemos dizer, distanciamento, frieza, relaxamento. Nós perdemos todo o sentido da vida porque o sofrimento é algo que vai nos definhando. Agora nós temos que ter a compreensão de como surgiu o sofrimento. Tá certo? Então nós vamos ler alguns versículos lá do princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então observe aí que trabalhar não é sofrimento. Tá certo? Nem nos dias de hoje. Não. Trabalho é digno. O Senhor colocou ele lá no lugar que não tinha espinho, que não tinha brolho, que não tinha cardo, não é? Era um lugar limpo, bonito, mas ele tinha que planar a grama, podar as árvores, colher as frutas, e isso ele tinha que fazer. Então esse era o trabalho do homem. Trabalho não é sofrimento, porque a geração de hoje tem trabalho como sofrimento, e trabalho não é sofrimento. É uma questão que Deus já fez o homem para fazer. Tá certo? Agora, onde começou o sofrimento? O sofrimento da mulher. Gênesis 3, 15 a 16. Gênesis 3. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Então observe que na questão da dor, mesmo no Éden, não é de Deus, quando ele colocou, sem nenhum problema, sem nenhum espinho, havia uma dor na mulher, da concepção. Só que era uma dor suportável. Hoje diz que a pior dor é a dor do parto, não é? Então, observe que aqui começa o sofrimento da mulher. Começou por causa da desobediência. Então a primeira compreensão que eu tenho é que Deus, não foi ele que fez o sofrimento. O sofrimento foi uma consequência da desobediência do homem. Vamos ver o homem nessa passagem também, Gênesis 3, 17 a 19. Diz assim: E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então observe que o trabalho se tornou árduo. E não é sofrimento, é árduo. Embora tenha a palavra, com dores comerás o teu pão. Aí também é sofrimento. Então observe que quando Deus fez
Não é? Antes do pecado, ele fez o homem num lugar esplendoroso, muito bom. Não havia nada com que ele se machucasse, nem os pés. Era um jardim. Colocou o homem lá para trabalhar, porque trabalho não é sofrimento, é inerente ao homem trabalhar. Mas abrindo ele a porta da desobediência, começou o sofrimento na mulher, na criação e no homem. Tudo sofreu. E nós estamos sofrendo. Agora saiba então que o sofrimento é uma questão do pecado. Lamentações 3:39. Lamentações 3. De que se queixa, pois, um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então aqui começa a responder a sua pergunta. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por causa do pecado. Quanto mais pecado faz o ser, mais sofrimento ele traz sobre si. Embora tenha um texto lá naquela questão da criança, não é? Que foi levada na presença de Jesus, e os discípulos perguntaram: quem é que pecou? Ele ou seus pais? Nem seus pais, nem ele. Isto foi feito para que o nome do Senhor foi glorificado. Esse foi o entendimento daquele momento. Mas o processo de pecar pode trazer sofrimentos e sofrimentos agudos, porque o sofrimento é uma consequência do pecado. Tá certo? Agora vamos a um outro versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então observe que aí é a tentação, aí é uma ação do mal, do maligno. Porque Deus a ninguém tenta, Deus prova o seu amor para conosco. Porque Deus nos prova, colocou em prova Abraão e coloca qualquer pessoa à prova, como colocou o próprio Jó. Tá certo? Agora, tentar, Deus não é tentador. Quem tenta é o diabo. E nesta tentação do diabo, ele está dizendo aqui que não permite mais do que eu possa suportar. Então aí é a medida de fé, grau de espiritualidade de cada um. Quanto mais perto de Deus, mais fortalecido você está e mais pronto para as grandes batalhas você está. Então, quando eu falo aqui, porque um sofre mais do que o outro, olha, primeira questão da dor. Se você levantar uma pelinha junto aqui da sua unha e um camarada estiver rolando aqui com dor de cólica, a sua dor vai ser maior do que a dor dele, porque a dor é pessoal. Você vai dizer, ele está sentindo dor. Cólica? Cólica leva a pessoa a ficar amarela, a se contorcer. E você com a sua pelinha aqui está chorando. Então, essa questão aqui, porque um sofre mais do que o outro na questão da dor? Dor é uma questão particular e pessoal. O sofrimento é por grau de pecado. Quanto mais pecado, mais se sofre. É isso que diz, do que se queixa o homem, se queixa do seu próprio pecado. Sofrimento quem fez? Não foi Deus. É uma consequência do pecado. Tá certo? Então, por que uns sofrem mais do que os outros? Espero ter alcançado o teu coração. Porque esta é a grande pergunta da humanidade. Porque às vezes nós achamos que é injusto. Poxa, essa pessoa é tão boa, assim, e por que sofre tanto? Essa é uma questão que jamais nós, nesse corpo, nesse entendimento, conseguiremos responder. Agora, Deus sabe e sonda os corações dos homens e sabe o que deve de fazer. Então, saiba, não foi produzido por Deus o sofrimento e a dor, foi uma consequência do pecado. Quanto mais pecado, mais dor. E na questão da dor, é uma questão particular, a minha dor e a dor do outro. Cada um sente a sua dor. Amém? Deus te abençoe e vamos aí para as próximas, em nome de Jesus. Nós estamos chegando no final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Agora nós estamos numa nova modalidade. Se você deseja fazer a sua pergunta também anônimo, você pode entrar aqui no link abaixo e pode fazer a sua pergunta e nos enviar, que chegará a nós, e você não precisará colocar também o seu nome. E também entre em contato conosco e faça a sua pergunta. Aqui a Bíblia continua respondendo. Um forte abraço, até o nosso próximo programa.